Olá, gente, bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal. Peço a você, quem não é inscrito aí, que se inscreva no nosso canal aí, né? Deixa o seu joinha e que compartilhe também os nossos vídeos. Hoje a gente vai tratar aqui de um assunto aqui de crítica textual do Novo Testamento. Já faz um tempo aí que a gente não aborda esse assunto, né? E as pessoas geralmente questionam quando encontram algumas informações nas Bíblias. Então, esses dias aí, até mesmo aqui em casa meus filhos são bem curiosos nessa questão aí. E aí a gente estava lendo o Evangelho de Marcos juntos, e aí nós encontramos, eu assim, identifiquei muitas passagens com variantes, né? E aí, até eles também perceberam. E aí, quando vem aqueles colchetes, é que o negócio fica realmente interessante nessa questão. Muitas vezes as pessoas elas se deparam com os colchetes, né? Não são parênteses, tá bom, gente? Porque os parênteses eles fazem parte, né, digamos assim, do texto original, tá? Mas quando você vê colchetes no texto bíblico, é porque aquela comissão entendeu que aquela palavra, ou a frase, ou o versículo que está entre colchetes é um acréscimo. E aí nós temos um assunto de crítica textual. Por exemplo, a Bíblia NVI, a Bíblia, eu digo a Bíblia normal mesmo, da Bíblia NVI, você vai ver muito dessas informações sobre crítica textual. Não é a Bíblia de estudo, a Bíblia comum. Então você vai ter muito essas informações. Por exemplo, em Marcos capítulo 1, que é o versículo aqui que nós vamos estudar, e eu abri aqui na The Word para a gente dar uma olhada, ó. Aqui eu coloquei algumas versões aqui. Coloquei a ACF, a Almeida Atualizada, NVI, e coloquei dois textos gregos também diferentes, ou seja, dois textos que são usados aí nessas Bíblias aí. Então, o versículo fala o seguinte: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. A ACF traz essa leitura, assim como a João Ferreira de Almeida Atualizada, aqui também. A Bíblia NVI também vai trazer, ó, a mesma coisa praticamente. E aí nós temos os dois textos gregos que vão ser usados. Você percebe aqui de cara que parece que um texto está mais curto que o outro. Bom, vamos olhar logo, ler esse texto aqui, que é o texto Receptus, Arquetu Evangelion Iesu Christu Huiututeu. No caso, início ou princípio, né, do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. O texto de Whitescott em Hort, aqui, ó, veja aqui o WH, ele não vai trazer essa última parte aqui, ó, Huiututeu, ou seja, Filho de Deus. Ele vai trazer apenas até Iesu Cristo, Jesus Cristo. Arque tu o Evangelion Iesu Cristo. Apenas até aqui que ele vai trazer esse versículo. E aí você não tem Filho de Deus no texto de Whitescott and Hort. Aqui do lado a gente tem algumas informações de crítica textual. E ele vai dizer o seguinte, que o texto em questão aqui, o sinaítico, ele vai trazer, olha só, o sinaítico, está aqui o símbolo do sinaítico, aqui ele vai dizer, ó, é o uncial, né, que é o número 1, inclusive, século IV, tal, ele vai trazer todas as informações aí do sinaítico. O sinaítico, ele vai trazer apenas até Iesu Cristo, tá aí, ó, Iesu Cristo, Iesu Cristo. Ou seja, o texto de Whitescott em Hort, ele vai estar basicamente amparado ao texto, claro, ao códice sinaítico. Claro que você vai ter aqui, ó, você vai ter outros documentos que vão trazer também essa leitura. São todos esses aqui, ó, é o sinaítico mais esses outros documentos aí. Porém, a gente sabe que o documento mais importante
para os ecléticos, os sinaíticos e os vaticanos. Então, nessa leitura aqui, ele vai estar baseado nos sinaíticos, nesse aqui, tá bom? E aí, só que a gente tem outras leituras diferentes, por exemplo, aqui, ó, no caso, você vai ter aqui Jesus Cristo Ruiu Teu. Olha só, Ruiu Teu. Ele não vai trazer o Tu Teu. Não faz tanta diferença, até porque não precisa nem vir esse Tu Teu para poder dizer que é filho de Deus, né? De Deus, né? Diz alguns. Não precisa, tá? Então, mas você vai ter alguns documentos, tipo, você vai ter bem que é o Vaticanos, nesse caso, ele vai diferenciar dos sinaíticos nessa variante, ó. E os ecléticos, eles optaram nessa leitura aqui pelos sinaíticos e não pelo Vaticanos. Por quê? Porque o Vaticanos, ele, no caso aqui, ele vai ter, são poucos documentos que vão trazer essa leitura aqui que o Vaticano traz, tá bom? E a outra leitura, que é essa maior aqui, ó, no caso, vai trazer aqui Jesus Cristo Ruiu Tuteu, que é o que as Bíblias trazem em português, vai estar no Códice A. O Códice A é o Códice Alexandrino, está aí, ó, do século IV, tá? Bem próximo também ali ao Sinaítico, né? No caso, século V, né? Perdão, o 4 é o Sinaítico. E ele vai ter, ó, ele é o número 2, inclusive, ele traz algumas informações ali. Enfim, a leitura que traz o códice mais antigo que vai trazer essa leitura aqui é o Códice Alexandrinos. E aí, você vai ter também outros documentos, inclusive aqui você vai ter muitos documentos bizantinos que vão trazer essa leitura aí. Por isso que o texto Receptus aqui, ó, ele vai concordar com essa leitura aqui. Nos textos bizantinos, que são mais tardios, porém você vai ter o Códice Alexandrinos, ali do século V, que vai trazer também essa leitura aí, tipo bizantina aí, no caso, né? E aí, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, as Bíblias em português que geralmente seguem o texto eclético, né, como o White Scott Hort aqui, ó, nessa questão aqui, ó, nesse versículo, eles não vão seguir o texto grego. Eles vão colocar aqui, ó, o Filho de Deus, que o texto grego deles dizem que é um acréscimo. Então eu acho isso muito irônico. E aí, nas Bíblias com texto eclético, você vai ter esse o Filho de Deus entre colchetes, ou você vai ter ali esse texto com um asterisco, que é o caso da NVI. A NVI vai trazer um asterisco e vai dizer lá o seguinte, que, no caso, alguns manuscritos não trazem o Filho de Deus. Ele vai trazer essa informação lá no rodapé. Vai ter a letra A e vai dizer lá embaixo. Então, mas no texto, veja, eles vão trazer o Filho de Deus. Eu olhando assim de forma teológica, o versículo 1 de Marcos, ele vai dizer de quem que o evangelho vai tratar. Ora, princípio do evangelho de Jesus, o Filho de Deus. Então você percebe aí que o primeiro versículo ele já fala de quem que esse evangelho vai tratar. Jesus Cristo, ou seja, Jesus, no caso o Messias, né? O Filho de Deus. E quando eu tenho um texto que ele omite o Filho de Deus, no caso aqui do texto eclético, então você já eu não vou dizer ataca, né? Eu não sei nem qual termo que a gente usa nessa questão aqui. Mas você aqui omite um título muito importante do Cristo, né? O Filho de Deus, ou seja, um ser divino, o próprio Deus, né? O Filho de Deus é Deus.
Então, gente, como vocês viram aí, nem sempre o texto em português vai seguir o texto na língua original, né? Como no caso aqui o texto eclético nem sempre segue o texto eclético do grego, ele vai seguir nessa questão aí, né, o texto bizantino. Muito interessante. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Deus abençoe a vida de vocês.